Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos de Flamengo e também seleção. Por falar em seleção, Rafinha fora da Copa por conta da lesão muscular. Rapaz, vamos falar sobre isso, embora não esteja vivendo um grande momento, mas querendo ou não, é um jogador importante para a seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Agora é oficial, Rian Roberto deu a canetada no contrato com o Shakhtar. E tem também José Boto criticando a contratação, a convocação de Neymar na seleção brasileira, galera. Pois é, José Boto, rapaz, foi mesmo pro pau e falou a verdade, ou melhor, falou o que ele pensa. E a gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal. Conto com a sua ajuda, qualquer ajudinha será muito bem-vinda. Se quiser hypar o vídeo também, isso é importante. Vamos para as informações. Rapaz, eu estou gravando esse vídeo aqui pós-jogo da Holanda. A Holanda ou Laranja Mecânica, 5-1 na Suécia e jogando muita bola. Olha, olho na Holanda, hein? Que pode ser adversário da seleção brasileira na próxima fase. Ah, mas a Holanda ficará em primeiro. Beleza, o Brasil pode ficar em segundo. Então, de olho na Holanda, galera. Amassou a Suécia, meteu logo 5-1. E por falar em seleção brasileira, só uma atualização envolvendo o Neymar, ele treinou em Nova Jersey, fez trabalho com bola com Alexandro, lateral esquerdo, inclusive lateral esquerdo do Flamengo. A expectativa é de que o craque esteja à disposição da seleção brasileira para o jogo de quarta contra a Escócia. Neymar tem trabalhado em 2 períodos, além dos treinos em campo, faz exercícios na academia na parte da tarde. Bom, eu vou falar aqui o que eu falei mais cedo no SBT. A minha maior curiosidade é como encaixar Neymar nessa seleção brasileira. Ele não faz o que o Paquetá faz dentro de campo, ele não faz o que o Matheus Cunha faz dentro de campo, ele não faz o que Vinícius Júnior faz dentro de campo e ele não faz o que o Rafinha faz dentro de campo. Como encaixar o Neymar nessa seleção brasileira? Ah, mas o Rafinha vai ser cortado. Pois é a escada para o meu próximo assunto. A gente vai falar de Rafinha agora. Cortado ou não, não vejo o Neymar substituindo o Rafinha, tá? Tem Luiz Henrique, tem Ryan. Neymar não faz o que o Rafinha faz dentro de campo. E isso não é um demérito do Neymar, é apenas características diferentes, tá? Então, sobre o Rafinha, a imprensa espanhola, gente, soltou o seguinte: urgente, Rafinha está fora da Copa do Mundo. O atacante da seleção brasileira sofreu uma nova lesão na coxa direita, a mesma que já havia apresentado problemas durante sua passagem pelo Barcelona. Trata-se de uma ruptura muscular e a tendência é que ele não volte a atuar nesta edição do Mundial. Vou ser sincero, eu não tenho essa informação, repito, é da imprensa espanhola. O que eu sei é, não joga contra a Escócia, mas ainda está sendo avaliado e aí vão tomar uma decisão se tem tempo para ele se recuperar ou não. Acho até que a FIFA poderia rever essa situação, gente. Falei hoje também na SBT sobre isso. A gente vê um futebol cada vez mais físico, cada vez mais competitivo dentro de campo no ponto de vista físico. Os calendários no mundo, tá? Não é só no futebol brasileiro, exigindo cada vez mais dos atletas. A Copa do Mundo aumentando o número de jogos e também piorando na logística, porque são 3 países. Custava a FIFA rever isso no sentido assim, ó, a partir do mata-mata pode fazer uma mudança ou 2 por questão de lesão na lista. Lembrando, goleiro pode a competição inteira. Jogadores de linha que não, até a véspera da estreia. Por exemplo, na última Copa do Mundo, eu estava lendo, a seleção brasileira perdeu Alex Telles e Gabriel Jesus durante a Copa por questão de lesão. Eu acho que a FIFA
poderia valorizar o próprio produto e mudar essa regrinha aí, pelo menos é o que eu penso. Sobre Rafinha, a imprensa espanhola noticia isso, mas ainda não tem a confirmação da CBF. De fato, não vive um grande momento, acho até que poderia se tornar reserva, beleza, mas agradecer o corte dele, gente, aí eu acho demais, acho até desumano, tá? Porque estamos falando de um atleta que lutou a vida inteira para estar vivendo esse momento e tá lá na Copa do Mundo, aí você pede o corte, agradece, ainda bem que se machucou. Acho isso até desumano. Ó, galera, não tem mais volta, Rian Roberto assinou o contrato com o Shakhtar, publiquei a imagem em primeira mão lá nas outras redes sociais, Twitter e Instagram, @Vene Casagrande no Twitter, @Vene Casagrande no Instagram, e lá vocês vão poder ver essa imagem, ele assinando com o Shakhtar o contrato dele, que ele seja muito feliz com a camisa do Shakhtar. O Flamengo vai receber 10 milhões de euros, uma parte vai para o Atlético Paranaense, porque tinha um percentual do jogador, e assim, vida que segue, foi bom para todo mundo, que ele seja muito feliz, já falei muito sobre isso, mas muita gente fica perguntando. Forma de pagamento, uma parcela à vista e as outras 4 divididas aí num período de 2 anos. Então, enfim, Flamengo fez o melhor, porque senão ia perder o jogador de graça. Ó, José Boto deu entrevista lá em Portugal e criticou a convocação de Neymar na seleção brasileira. O diretor do Flamengo criticou a presença de Neymar na convocação e citou a ausência de Pedro. Não entendo como é que um jogador que tem, sei lá, 2 jogos nos últimos 2 meses é convocado. E o Pedro, que tem 15 gols no Brasileirão, não é convocado. Essa entrevista foi ao canal 11 de Portugal. José Boto está em Portugal desde o início das férias do Flamengo. Por lá ele vai ficar até a apresentação do Flamengo lá em Portugal. E só para quem não sabe, o Flamengo vai viajar, eu estou com o calendário aqui, dia 28, tá? 28 de junho, o Flamengo viaja para Portugal. Dia 3 de julho, Flamengo e River Plate, 3h30 da tarde, horário de Brasília. Dia 5 de julho, viagem para Estóia, em Portugal. E aí no dia 8, o Flamengo enfrenta Lausanne, acho que é assim que se pronuncia, da Suíça, às 4h30 da tarde, horário de Brasília. E no dia 11, o Flamengo encara o Benfica, 3h30 da tarde, horário de Brasília. E no dia 12, volta para o Rio de Janeiro. E no dia 22 ou dia 23, contra a Chapecoense, o Flamengo joga pelo Brasileirão. Então, esse jogo contra a Chape será o primeiro depois da Copa do Mundo. Os jogadores que estão com as suas seleções não vão viajar para Portugal, mesmo se forem eliminados durante a Copa do Mundo, tá? Eles vão receber alguns dias de férias depois dessa disputa pela Copa do Mundo. Então, torcedor do Flamengo, você que quer o jogador do Flamengo tranquilo, em paz, sem se machucar, eu sei que você vai torcer para Uruguai ser eliminado logo, Colômbia ser eliminado logo, Equador ser eliminado logo. Será que para o Brasil ser eliminado logo você vai torcer? Espero que não. Vamos fazer a fezinha aí para a seleção brasileira conseguir esse hexa. É muito difícil. Nossa, é muito difícil. Eu vi a Holanda jogar hoje, venho vendo muitos jogos nessa Copa do Mundo. Vou te falar, gente. Ai, meu Deus, ainda tem gente que acredita muito. Ainda tem gente que pede o Neymar. Sabe-se lá. Ele falou assim na entrevista, ó, não entendo como que um jogador, falando do Neymar, que tem, sei lá, 2 jogos nos últimos 2 meses, é convocado. E o Pedro, que tem 15 gols no Brasileirão, não é convocado. Então, assim, Boto, primeira coisa, Neymar na seleção brasileira não é problema seu. Você tem outros problemas. O Flamengo tem, se eu não me engano aí, 13 jogadores com mais de 30 anos. Precisa rejuvenescer o elenco. Isso é problema seu. O técnico Leonardo Jardim pediu um reserva para o Arrascaeta. Isso é problema seu.
O Pedro não tem reserva de centroavante. Isso é problema seu. O Ryan Roberto, que era tido como uma joia, que poderia sair como uma das maiores contratações, uma das maiores vendas da história do Flamengo, saiu por uma mixaria. Isso é problema seu. Agora, Neymar na seleção não é problema seu. Neymar na seleção não é problema seu. Há um ano atrás, tinha alguém do departamento de futebol falando para a imprensa que não teria ninguém que iria pagar 15 milhões de euros no Pedro. Há um ano atrás, tinha gente falando isso. Aí agora, não, porque o Pedro não foi para a seleção. Conversa fiada. Conversa fiada. Não é problema seu. Problema seu é resolver os problemas do Flamengo. E o Flamengo tá com um monte de problema no elenco. O Flamengo tá com um monte de situações que precisam ser resolvidas no elenco. No elenco. E vocês parecem que não vê isso. Aí é sempre, não, porque o jogador não queria jogar na América do Sul. O jogador não queria vir jogar no Brasil. O Lucas Beltrán, o Flamengo especulou esse jogador aí esses dias, no ano passado, na outra janela. Aí o Lucas Beltrán, não, o Lucas Beltrán não quer sair da Fiorentina para vir jogar no futebol sul-americano. Agora à tarde saiu que o Lucas Beltrán está assinando com o River Plate. Agora à tarde saiu que ele está assinando com o River Plate. O Flamengo está cheio de problema no elenco. É jogador que não tem peça de reposição, é jogador que está com idade avançada, é jogador que tem problema do lesão. E tá o senhor José Botto o tempo inteiro se promovendo para a mídia internacional. Isso é um absurdo e me admira você, BAP, aceitar isso. Você que está fazendo, eu já falei isso aqui no canal, eu volto a dizer, o BAP tem tudo para ser o melhor presidente da história do Flamengo. Por quê? Conseguiu fechar o maior patrocínio master da história do Flamengo, se eu não me engano, da história do futebol brasileiro, talvez da história da América do Sul. Foi o BAP que fechou com o patrocínio master do Flamengo. O Flamengo, no ano passado, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores, tem tudo para dar certo. Maracanã anda no lucro. Tem tudo para as coisas acontecerem. Agora, o José Botto é o tempo inteiro querendo se promover, querendo dar entrevista para A, para B, para C, para D. E, Flazoeiro, você está chateado por quê? Porque ele não te dá entrevista. Ele me deu entrevista no final do ano. No final do ano ele estava falando com a gente aqui. Não é isso, não. O que me chateia é ver o Flamengo na situação que está. Ver o Flamengo no momento que tá e os reforços não chegam. Ver o Flamengo da maneira que tá, o Jardim pedindo reforço. A gente que é, vou dizer assim, a gente é apaixonado por futebol, porém leigo, assim, a gente não entende profissionalmente do futebol. Então, assim, a gente vendo que o time tá precisando de reforço, que o time tá precisando de peça de reposição, que o time tá precisando de jogador, e tá lá o dirigente, pô, dando entrevista, toda hora sai uma matéria dele, toda hora sai alguma coisa dele, e o reforço, e o trabalho, e cadê o jogador chegando? Os pedidos do Leonardo Jardim atendido. Jardim pediu Kaique Bruno foi pra Itália. O Jardim já falou que precisa de um reserva pro Arrascaeta. Aí, beleza, foi lá, fez uma sondagenzinha no Thiago Almada, aquela coisa toda. Mas e aí? Vai trazer, não vai trazer? Vai ficar refém do Almada, igual ficou refém do Caio Jorge no final do ano? Vai ficar refém dele assim? Igual ficou do Caio Jorge no final do ano? É isso mesmo? Então, assim, tô aqui, comecei esse vídeo até diferente hoje, porque eu tô revoltado, eu tô chateado com isso, porque toda hora eu abro aqui na internet, tem uma matéria do Botto em algum lugar, tem alguma coisa do Botto em algum lugar, só se autopromovendo. E o trabalho? Cadê o trabalho aqui? Cadê a contratação aqui? Cadê a renovação do elenco que o torcedor quer aqui? A gente quer isso.